E eu brinquei com a classe e falei, olha, eu vou brincar com o emocional de vocês. Pô, eu nem acabei de ler o primeiro texto, já estava chorando. Eu nem sei se alguém chorou, porque eu não conseguia ver. Tive que parar um pouco, então é um pouco complicado. A Esther chorou, né, filha? Levantou a mão. Eu prometo tentar não chorar nesse texto agora, que eu vou ler, tá? E aí vem a Juliana, me faz essa apresentação, né? É muito tocante para mim. Vamos lá, o texto escolhido, gente. Eu estava estudando, procurando um assunto um dia para dar aula na UPA, e eu queria falar sobre os cegos. Já perceberam como a Bíblia cita vários cegos, né? E eu queria traçar um paralelo com Tomé, e depois acabei desistindo da ideia, porque não queria colocar Tomé numa situação onde ele ficasse marcado apenas por aquela passagem tão conhecida de nós. Porque Tomé, no final das contas, acabou levando a palavra de Deus, e dizem os estudiosos que acabou morrendo enquanto orava, inclusive. Então eu achei que não era merecedor de confrontar as situações. Mas a Bíblia cita vários cegos, e estudando eu cheguei no capítulo de João 9, e li um texto que é simplesmente maravilhoso, me tocou demais. E eu desisti de falar sobre qualquer outra coisa, e resolvi falar só sobre isso. Eu vou ler o texto para vocês, e vou tentar explicando um pouquinho, eu vou tentar ler o texto todo. É capítulo 9 de João, onde fala da cura de um cego de nascença. Esse é o título, tá? Vou ler aos poucos, para a gente não se perder. Vou tentar ser breve, tá? Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Até os 5 para começar. Primeiro, esse texto, gente, ele tem um dinamismo evangelístico tremendo. Quando a gente chegar no final, vocês vão poder perceber. É comovente a história desse homem. Tá? Vamos prestar atenção. Primeiro que ele era um cego de nascença, e os discípulos perguntavam, porque os judeus naquela época achavam que esse tipo de problema era por causa de algum pecado que ele tivesse cometido. No caso, ele, como era de nascença, não poderia ter sido ele, mas ou os pais. Por isso que eles perguntam para o mestre, para Jesus: quem pecou, ele ou os pais? Não poderia ter sido ele, mas algum pecado que os pais talvez tivessem cometido e que vitimasse a sua vida ainda no ventre da sua mãe. Tá? Isso era um costume, porque era assim que funcionava naquela época os judeus. Se você tinha algum problema, é porque algum pecado você havia cometido ou então alguém cometeu. Tá? Mas veja que Jesus aqui refuta essas duas hipóteses e coloca uma terceira. E ele de maneira alguma aqui está negando a origem do pecado original que está lá em Gênesis. Tá? Ele apenas quer mostrar a soberania de Deus. Vamos ver o que ele fala. Ele diz: respondeu Jesus: nem ele pecou nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha, vejam só. Jesus está querendo dizer aqui que às vezes os sofrimentos que a gente passa, as tribulações, gente, de alguma maneira isso vai se tornar uma obra maravilhosa. Ou no caso do cego, ele vai voltar a enxergar e vai acontecer um milagre, e a gente vai perceber isso aqui. Ou de alguma outra maneira você vai aperfeiçoar a sua vida, ou você vai ter uma conversão maravilhosa, mas de alguma forma isso vai servir para glorificar o nome de Deus. E Jesus cita isso, e se a gente for para frente um pouquinho no capítulo 11, se você abrir no livro de João 11, 4, onde fala sobre a ressurreição de Lázaro, veja só o que ele diz: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Veja, uma outra situação, uma doença de morte, e Jesus aqui também diz que essa morte não era por causa de pecado nenhum, era para glorificar o nome de Deus. Então, a gente pode entender aqui o seguinte: eu me lembro até do Guilherme, quando veio aqui, naquela dinâmica que a Bia dá aqui de manhã, ela pede para alguém ler um texto e vir aqui explicar, e o Guilherme escolheu um texto interessante. A gente não sabe qual é o propósito de Deus na nossa vida. Aqui no caso era um propósito, gente.
Tá? A única coisa que a gente pode ter certeza é que o propósito é bom. Olha lá como é que está. Você lembra do texto, Guilherme, que você leu em Romanos? Vamos ver o que diz. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Jesus, com toda a sua sabedoria e amor, explica aos discípulos que essa enfermidade, essa doença de nascença, na verdade, teria um fim muito mais inteligente do que eles podiam imaginar. O propósito era muito maior. Né? No versículo 5, Jesus diz que é a luz do mundo. Veja bem, é interessante a gente falar de luz do mundo num capítulo onde a gente fala sobre a cegueira. Né? Se a gente for analisar a nossa visão, né, qual é o elemento fundamental para que a gente possa enxergar, gente? Né? É a luz. Né? Os nossos olhos, eles só funcionam bem por causa da luz. Tá? A luz que entra, que passa pela nossa córnea e que vai atingir lá o nervo óptico, que vai mandar os impulsos para o nosso cérebro, para que ele comece a identificar as coisas. Né? Interessante essa citação de Jesus aqui. Né? E Jesus já havia citado isso. Se você voltar agora um pouquinho no texto, no capítulo 8 de João, olha lá, 8,12, qual é o título que diz aí? Jesus, a luz do mundo. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás na treva, pelo contrário, terá a luz da vida. E se a gente voltar um pouquinho mais, no primeiro capítulo de João, onde fala da encarnação do Verbo, olha só. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Se a vida estava nele e a vida era a luz, ele era a luz dos homens. Tá? Percebem? Já tinha citado isso no começo. Ô, Aline, pode pegar um copo d'água para mim, por favor? Obrigado, viu? Vamos ler de 6 a 12 agora. Continuando o texto. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e o que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Vamos ver a evolução desse texto. Primeiro, Jesus cuspiu na terra. Pode parecer estranho, né? Mas Jesus fez isso em outras situações com outros cegos também. Lá em Marcos tem um capítulo que fala sobre isso também. Primeiro, os milagres de Jesus, eles sempre acontecem com os elementos que ele tem à mão, porque Jesus não era mágico, gente. Tá? Ele podia muito bem chegar e fazer e o cego voltar a enxergar, mas não, ele sempre usava os elementos que ele tinha à mão. Foi assim com o vinho, foi assim com a multiplicação dos pães, o peixe, entendeu? E qualquer outro tipo de milagre que vocês perceberem, você vai ver que Jesus usa. Até para vir ao mundo, ele veio de uma maneira natural. Nasceu do ventre de uma mulher. Porque já é tão difícil a gente acreditar em Jesus, entendeu? Da maneira que ele veio. Você já imaginou se ele tivesse chegado num disco voador, por exemplo? Né? Ou simplesmente tivesse aparecido numa fumaça? Né? Então é para isso, gente. Ele não é um ilusionista, um prestidigitador. Não, entendeu? Ele usa os milagres com aquilo que ele tem em mão. E aqui eu dei uma aula outro dia na UPA falando sobre os animais. Coloquei fotos de vários animais, né? Não sei se vocês vão lembrar. E tinha lá a vaquinha, o boizinho, a lhama. E eu acho que quem entrasse na sala ia falar: poxa, classe de criança aqui agora, né? Estava tudo lá bonitinho. Mas na verdade eu queria falar sobre os ruminantes, da característica dos ruminantes. Tá? E pedi para eles me falarem qual era a semelhança que havia entre esses animais. E eu falei e expliquei o que é um ruminante. E a partir daquela aula eu sempre falei: sempre que a gente for ler um texto da Bíblia, vamos ler, gente, mastigar, porque os ruminantes fazem isso. Eles mastigam, aí eles cospem.
Aí eles mastigam de novo e eles aproveitam simplesmente tudo o que tem no alimento. Tá? E eles têm, alguns ruminantes têm 2 estômagos, né? Então o que serve para uma parte vai para um estômago, o que serve para outro vai para outro, mas eles aproveitam todos os nutrientes. E eu acho que é assim que a gente tem que fazer com a palavra de Deus. Então a gente tem que ler, não simplesmente ler por ler. Ler, pesquisar, buscar, entender. E aqui existe uma simbologia muito interessante nessa parte. A gente pode considerar aqui, por exemplo, que quando ele cuspiu na terra e fez o lodo, né, o barro originado da saliva com a terra pode significar a origem do homem, da onde que a gente veio, afinal de contas. Né? E quando ele diz para o homem ir até o tanque, se lavar, e o tanque queria dizer enviado, ele volta vendo, ou seja, ele passou pelas águas, gente. Qual que é o significado da água na palavra de Deus também? O batismo. Vocês percebem que interessante que pode ser? Pode ser apenas uma simbologia, mas eu achei muito, muito bacana isso. Não é? Vamos ler agora de 13 a 17. Olha, os fariseus. Até aqui a gente estava falando da cegueira do homem, tá? Agora a gente vai ver um outro tipo de cegueira, interessante. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhe respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Veja, lá em cima, a primeira resposta que ele dá, onde está ele? Ele respondeu: não sei. Você imagina que ele devia estar meio perdido. Obrigado, né? Vou pôr aqui mesmo. Aqui ele já responde que é profeta, ou seja, ele já sentiu que algo maravilhoso aconteceu dele que não podia ter sido de qualquer um. Tá? Agora vocês percebam aqui a dificuldade dos fariseus para reconhecerem o milagre. Vocês estão ouvindo? Parece que está cortando o som. Está normal, né? A dificuldade que eles têm para reconhecer o milagre de Jesus. Em vez de eles ficarem admirando aquela obra maravilhosa que foi feita naquele homem, já que eles conheciam o homem, já o tinham visto antes cego, não, eles resolvem pegar num ponto fraco, né, e dizer que ele era um pecador porque ele não guardou o sábado. Olha que coisa pequena perto do milagre que ele fez, né? Mas eles eram assim, eles eram incrédulos. Então eles falaram: não, mas esse homem não pode ser, ele é um pecador, né? E é gozado porque eles até reconhecem aqui que foi uma grande obra, porque eles dizem: olha, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Então eles reconheciam o sinal que ele tinha feito, mas eles não o admitiam, né? Porque eles imaginavam que Jesus era um pecador e ele não poderia fazer uma coisa dessa, né? Quem que está sendo mais cego aqui, gente, nesse pedaço do texto? Os fariseus, né? Aí mais para baixo vem do 18 a 23. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Mandaram chamar os pais deles. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizias que nasceu cego? Como vê agora? Então os pais responderam: sabemos que é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade ele tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que, se alguém confessasse ser o Jesus, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram aos pais: ele idade tem, interrogam. Os pais dele aqui estavam com medo, gente, né? Porque eles sabiam que seriam expulsos da sinagoga. E a explicação que eu vejo aqui, o que eu consegui sentir quando eu li essa parte, é que o medo às vezes também cega a gente. Porque se eu tenho um filho que é cego, gente, volta a enxergar, né? E eu percebo isso e vejo que uma obra maravilhosa foi feita nele, eu dobrava o joelho na hora e agradecia a Deus. Eu não quero nem saber se eu ia ser expulso da igreja, da sinagoga, seja lá.
mas eles, por medo, acabaram também não falando isso de maneira assim tão eloquente, né? Então, o que eu consegui perceber aqui foi que o medo, às vezes, também cega a gente. A gente tem medo de reconhecer, às vezes. Tá, isso é muito comum, já foi falado isso várias vezes, até no trabalho da gente, a gente às vezes não fala que é crente, que é evangélico, porque existe uma banalização tão grande também, que a gente acaba ficando com medo de cair num lugar comum demais. Tá? Quando, na verdade, o que a gente devia fazer era tentar mudar essa imagem, né? E mostrar Jesus na nossa vida. Independente se uma outra designação ou se um outro crente cometeu alguma coisa, você não pode deixar a coisa ficar tão padronizada assim, ainda mais de uma maneira tão negativa. Vamos lá, 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Vejam, segunda vez que eles chamam Jesus de pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu: já vos disse, e não atendestes? Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. Contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram. Essa é a parte do texto que eu mais gosto, tá? Que é onde eu costumo chorar, mas eu não vou chorar. Tá. Gente, percebam a confiança desse homem. É essa evolução dinâmica que eu gostaria de tentar passar para vocês, e talvez eu não consiga. Mas olha como a coisa aconteceu rápida na vida desse homem. Desde o encontro que ele teve com Jesus, ele atendeu prontamente, entendeu? E aqui ele já está evangelizando, gente. E às vezes a gente passa uma vida na igreja ouvindo e não consegue falar. Veja como a coisa aconteceu rápido, né? E ele tinha tanta confiança, porque, olha, eu vou até usar uma linguagem que eu usaria na UPA aqui, tá? Pô, ele já está até tirando os manos aí, os fariseus, cara, tá? Ele deixa os fariseus ficam até revoltados, porque veja como ele fala com autoridade. Olha, se é pecador não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo, pronto. Para começar. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Aí aqui ele já tira, né? Os fariseus. Depois ele vai dizer assim: nisso é estranhar que vós não saibais de onde ele é. Contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Olha como ele aprendeu rápido. Vocês percebem? Ele enxergou e ele aceitou Jesus de uma maneira tão maravilhosa na vida dele, que as palavras já saíam da boca dele assim, normalmente. Dá para entender isso, gente? E às vezes a gente se cala. Mais para frente, ele diz: desde que há mundo, né, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. E aqui em cima ele diz: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Ainda dá conselho. Muito rápido, gente, aconteceu isso na vida dele. É assim que deveria acontecer na nossa também, quando você tem a certeza de um Jesus vivo dentro de você. E quantas vezes a gente não consegue falar com um vizinho, com um companheiro de trabalho? Mas vamos lá, continuando.
de 35 até o 41. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, aqui é interessante vocês verem, gente, olha, porque se vocês perceberem, Jesus saiu de cena aqui, olha, lá no versículo 7, depois que ele mandou o homem lá no tanque, né, Jesus sumiu. E por que eu estou falando isso? Porque quando ele voltou enxergando, Jesus já não estava lá, tanto que ele disse, não sei onde ele está. Tá? Então ele se imagina que ele não conhecia Jesus fisicamente, e aqui vai provar isso. Ouvindo Jesus que os tinham expulsado, eles tinham sido expulsos lá da sinagoga, encontrando-os lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Ele não sabia que estava falando com o próprio Jesus, né? Mas ele já dizia, me fala quem ele é porque eu creio. Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. É aqui, gente, olha. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou na hora, gente. O adorou na hora. Ele não esperou, não ficou analisando nada, não quis saber se Jesus era bonito, entendeu? Se ele era alto, se ele era barbudo, entendeu? Jesus falou, já o tem ouvido, a gente ouve quase todo dia, e a gente é incapaz de adorar. Ele adorou na hora, gente. Olha que dinâmica maravilhosa na vida desse homem. Como ele entendeu perfeitamente a mensagem de Jesus na vida dele. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Aqui é meio complicado, mas vou tentar explicar. Eu entendi aqui assim. Aqueles que não veem, vão ter que ver. Aqueles que veem demais, ou que se acham demais, talvez ele esteja falando da soberba aqui, eu não sei, talvez seja isso. Aqueles que acham que conhecem demais, eles vão ter que voltar a ser cegos, para começar a enxergar de novo, gente. Eu acho que é mais ou menos isso. Se eu estiver errado, alguém pode me corrigir, por favor. Olha, eu vim a esse mundo a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos, que é para começar de novo, entendeu? Que é para Jesus fazer como fez com esse cego de nascença. Talvez tivesse que aplicar lodo, barro no olho dele e mandar ele se lavar também. Falou, agora você começa do zero, tudo aquilo que você viveu, você esquece. É a partir daqui. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhes, acaso também nós somos cegos? Aqui continuava a dificuldade deles perceberem o quão cegos eles eram, né? Respondeu Jesus, se fosseis cegos não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Eles eram complicados, esses fariseus, gente. Não era fácil dobrar eles, não. E eles continuavam com a arrogância deles. Olha, eu li esse texto várias vezes. Na primeira aula que eu dei, e agora quando a Aline me falou que ia ter um pouco com cegueira espiritual, e geralmente os cegos na Bíblia, geralmente tem um fundo, sabe, Deus querendo tocar na gente nesse sentido, de cegueira espiritual. E a peça que a Juliana fez aqui também falou sobre a cegueira, né? Mas o verdadeiro milagre desse texto aqui nem foi a restauração da visão desse homem, mas foi a transformação da vida dele. Através desse milagre que Jesus operou na vida dele, a vida dele se transformou. É aqui que eu enxergo o verdadeiro milagre de Deus. Ele poderia até ter ficado cego, gente, mas se tivesse se transformado do jeito que ele se transformou, e adorou, e já saiu falando de Jesus com tanta autoridade, entendeu? Esse foi o verdadeiro milagre desse texto que eu percebo. E só para terminar a conclusão, vocês perceberam que ele não tinha nome, né? É bacana, né? Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, mas não tem um nome. Sabe por quê? Eu entendo assim. Se ele tivesse um nome aqui, ele seria um personagem muito conhecido da Bíblia, como vários outros têm, como Paulo, Moisés, Abraão, tá? Outros exemplos. Mas talvez ele ficasse estigmatizado só por causa disso, desse texto. E aqui eu acho que Deus, na sua tremenda sabedoria, ele imaginava que quando a gente fosse ler, a gente leria assim: caminhando Jesus,
encontrou o Serginho, um cego de nascença. Encontrou a Aline, cega de nascença. Tiago, encontrou a Gislene, um cego de nascença. E é essa obra que ele queria que a gente desse como retorno. Eu acho que é isso. Eu consegui entender assim o fato de não ter o nome desse personagem aqui, tá? Porque é o nome de cada um que tem que estar aqui. É isso que Deus espera da nossa vida. Bom, é isso, gente. A palavra de Deus. Deus abençoe vocês. E o grupo de louvor vai se apresentar de novo.